já passei por muitos momentos ruins em minha vida. E eu sempre digo isso aqui. Só que quando eu estive enfrentando essa fase, eu sempre procurei saída e não encontrei. Ou seja, eu sempre fiz aquele famoso ditado que se diz dando murro em pontas de faca. Isso significa o quê? Que de nada adianta. Mesmo porque você só se machuca. Solução que bom, nada. E aí eu lembro que existia uma pessoa em minha vida que falou assim: Silvia, as coisas vão melhorar para você o dia em que você tomar a coragem, o dia em que você tomar coragem e conversar com Deus. Aí eu pensei, eu conversar com Deus? Eu nem sei conversar com Deus. Como será que é isso? E aí então ela me explicou. Você não precisa saber conversar com Deus. Você precisa ter a coragem. E sabe aquele famoso ditado que você já ouviu, por certo, dizer assim: Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Então vai ser nesse sentido em que quando você dobrar os seus joelhos e conversar com Ele, você pode ter certeza que as suas palavras vão sair tortas, você não vai conseguir falar coisa com coisa, mas você pode ter certeza que se for de coração, Deus vai saber e entender perfeitamente o que você precisa. Pois então, diante disso, eu me alegrei. Eu falei, poxa, existe alguém que compreende, que entende as minhas bagunças. E aí eu fiquei animada. Porém, demorou muito para eu fazer isso. E aí então existiu um momento. Um momento que para mim é até hoje assim, um momento como se fosse ontem. E aí então eu tomei essa coragem. Eu me lembro que eu havia saído de uma separação e os meus filhos eram todos pequenos ainda. Então foi numa dessas épocas de Natal, Réveillon, e como eu sempre passei sozinha, sem ninguém, né, sem lugares, sem nada, então eu passei em minha casa com os meus filhos. Eu lembro que já era tarde da noite e eu me senti muito angustiada. Eu olhava para os meus filhos e eu me sentia inconformada com aquela situação no qual eu vivia e também, de certo modo, eles viveram também. Aí então essa voz veio de novo assim na minha cabeça. Silvia, tenha coragem, converse com Deus. E eu falei assim, tá bom, lá vai eu, em pensamento, é claro. E sabe, meus queridos, eu tive uma experiência bacana. E eu sempre digo que eu tenho umas ideias muito doidas. E eu também sei que Deus tem muito para mim. E Ele vai me usar assim de uma forma tremenda. Outra coisa, perfeição não adianta eu querer ser, porque eu não sou perfeita, e também não adianta eu esperar a perfeição das outras pessoas. Afinal de contas, estamos no mesmo barco. Mas o que aconteceu comigo, eu resumi e eu vou contar para vocês de um modo muito doido e inovador também. Mas isso eu acho que já vai ser um ponto positivo para mim, na minha vida. Então eu gostaria de apresentar a vocês essa pequena história, a minha história de forma cantada e resumida. Eu quero pedir licença a vocês para que eu possa expressar esse meu momento com Cristo, esse meu momento com a Trindade que foi inexplicável e até hoje eu não consigo detalhar esse momento, esse primeiro encontro, esse impacto. E a minha história, a minha experiência, a minha conversa com Deus começou mais ou menos assim. Eu preciso de um momento a sós com Deus. Quero falar com Ele, contar tudo o que fiz, pedir perdão, colocar o meu coração que está cheio de emoção
São muitas dores e indecisão. Eu preciso que o Senhor fale comigo e ao meu coração. Há muito tempo eu procurei felicidade e não encontrei. Eram momentos em que até então eram vividos em ilusão. Até em que um dia eu ajoelhei, a Deus então me entreguei. Foram minutos em que eu chorei e o Senhor me ouviu. E aí, sabe o que aconteceu nesse momento? O coração eu entreguei, eu senti ele perto de mim, e em conversa ele me abraçou, dizendo: filha, aqui estou. Neste momento a alegria eu senti, um sentimento tão bom. Jesus dizia: eu estou aqui. E mais uma vez o que eu fiz? O coração eu entreguei, eu senti ele perto de mim, e em conversa ele me abraçou, dizendo: filha, aqui estou. E o coração eu entreguei, eu senti ele perto de mim, e em conversa ele me abraçou, dizendo: filha, aqui estou. Então, essa foi a minha experiência, o meu primeiro momento com Deus. E como eu disse, momento esse, sentimento esse, que não tem como explicar. Eu não consigo explicar este momento e que para mim é marcante até hoje. Então, não existe aquele que precisa de socorro, aquele que precisa conversar com o Senhor e sair vazio. Não existe. Será que essa minha história tem a ver com algumas histórias? Será que o que eu fiz há muito tempo atrás é algo que você precisa fazer? E se você está me respondendo que precisa, eu te pergunto, o que você está esperando? Faça como eu. O coração eu entreguei a ele, entreguei de verdade. E eu senti ele perto de mim. E sabe, que em conversa eu senti o abraço dele. E ele ainda me disse: filha, aqui estou. Hoje a minha alegria, a minha satisfação, o meu viver, tudo isso eu devo ao Senhor. Porque, como eu disse, eu sempre costumo repetir que eu não sou merecedora de nada, mas a misericórdia dele é para todos. E então eu sou grata a Deus. Então faça a sua história. E essa minha história, que eu titulei como Momento com Deus, vai se tornar um louvor. Preciso estudar, preciso conhecer, mas essa minha história vai ser cantada em nome de Jesus. Vou ficar por aqui e eu espero que você também coloque, mostre a sua história, chegue às pessoas que precisam tanto ouvir. Às vezes existem pessoas que estão tão desanimadas, não sabem o que fazer e que precisam de uma voz, né? Então que possamos nos unir. Um pedido especial que eu faço, compartilha aí esse vídeo
tá? Não é assim a coisa, mas é a minha história. Se tem valor para você, se isso tem sentido ou faz sentido, se tem atrás de tudo isso significado, pode ficar à vontade. E até mais. Volto aqui com outras novidades. Até.